Olha, às vezes a gente lê um livro e o livro deixa a gente se sentindo muito burro. E eu não vou falar aqui que foi como quando eu li Cortázar esses dias e fiquei me sentindo muito burro, mas Parasite Eve, do Hideaki Senna, publicado aqui no Brasil pela editora Dark Side. Isso aqui, meu cérebro não nasceu para ler isso aqui, mas a gente já fala disso. Meu nome é Charlie, sejam muito bem-vindos aqui ao Catacumbas Literárias, esse lugar para eu falar de tudo que eu ando lendo, só pra dar uma vomitada aqui em tudo que eu leio que eu preciso sempre botar pra fora. Deixe seu like, por favor, se inscreva se não for inscrito, se você gostar do que você vê por aqui, né? O like ajuda, se você compartilhar também, excelente pra mim. E deixa aqui nos comentários se você já leu, se você tem interesse em jogar Parasite Eve ou se você jogou o jogo. Porque toda vez que eu falo, que eu falei que eu tava lendo Parasite Eve quando anunciou o lançamento disso aqui também, todo mundo ficou, meu Deus, Parasite Eve, PlayStation 1. Eu não joguei Parasite Eve. Eu tenho a memória de ter visto na locadora, né, na game que eu ia jogar por R$ 1 uma hora, depois R$ 2 uma hora, mas enfim. Eu lembro que tinha lá, mas eu não lembro de ter jogado. Mas enfim, né? A Darkseid publicou agora, em 2025, né? O Parasite Eve, como eu disse, do Hideaki Senna. Teve tradução aqui da Ayumi Anrako. Desculpa se eu falei seu nome errado, tá? Você sabe, né, como eu sou tradutor também, é importante a gente falar o nome do tradutor. O copyright do livro tá como de 2007, de alguma edição de 2007 lá no Japão, mas eu sei que esse livro foi originalmente lançado em 1995 e ganhou vários prêmios de terror, de ficção científica, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Quando foi para os Estados Unidos, aí sim, acho que em 2007. Mas isso aqui foi traduzido do japonês, tá, gente? E o que a gente tem aqui? A gente tem esse cientista, ele trabalha com mitocôndrias, ele fez faculdade de farmácia, mas aí tem um outro nome, tipo bioquímica, que ele tá estudando ali, mas dentro da faculdade de farmácia. Em nenhum momento eles dizem o nome da cidade, então a faculdade também não tem um nome. Fica sempre, assim, subentendido aonde que... Não subentendido, eles não falam mesmo, tem uma hora que vai aparecer, tipo, o ano. Fica XXXX, tipo, 1900 e XXX, ou só... 1900 e XXX, que é pra você não entender onde se passa, quando se passa e tudo mais. A gente tem cientista, ele estuda mitocôndrias. E aí, eu não sei nem o que é spoiler e o que não é. Eu vou ler pra vocês a sinopse que tá aqui atrás, porque eu sinceramente não sei o que eu vou chamar de spoiler, já que tudo é spoiler. A repentina morte da esposa faz o bioquímico Toshiaki Nagashima mergulhar em um profundo desespero. Incapaz de aceitar a perda, ele decide bular as normas éticas e cultivar as células de sua amada. Batizada de EVE-1, a cultura celular apresenta um desenvolvimento anômalo e inexplicável. Eventos estranhos ocorrem também com uma jovem que recebeu o rim doado da falecida. Aí falou que o livro tá fazendo 30 anos e tudo mais. A gente tem também uma terceira personagem feminina, além da esposa, né, do farmacêutico, do bioquímico, além da esposa dele e da garota que recebeu o transplante, tem uma estudante que o... Qual é o nome dele mesmo? É que eles ficam chamando de Nagashima e Toshiaki. O Toshiaki, ele é doutor, né? Então ele trabalha numa faculdade, ele tem um superior a ele, mas ele tem também que ser responsável por mestrandos. E aí tem a menina que tá fazendo mestrado, que trabalha no laboratório junto com ele, e ela também passa por alguns perrengues aí com as células da mitocôndria. E eu não sei dizer se eu gostei. Assim, eu gostei. Eu dei 3,5, 4, fica variando, mas eu acho que foi muito, como eu disse, eu me senti muito burro, porque o estilo de escrita do Hideaki, ele é um bioquímico também. Então ele escreveu tudo do que ele sabe. Aquilo ali é o negócio que ele manja, é o que ele faz, é o que ele sabe que ele estudou. Só que às vezes fica muito pra gente. Então ele vai descrever a cena do transplante mesmo, ele descreve cena por cena, momento por momento do transplante, que corta e limpa e não sei o quê. Você termina o livro, você sabe fazer um transplante de rim, entendeu? Ele vai descrever o processo de cultura. Quando o cientista foi fazer a coleta, o outro pesquisador vai fazer a coleta das células no fígado dela para poder dar para ele. Descreve todo o processo. Aí depois vai falar do processo quando eles ficam lá na... Meu Deus do céu, eu sou péssimo desses nomes de química. Mas quando fica na casinha, naquele quadradinho assim, só formando, né, as células, as coisas, fazendo a cultura do negócio. Que daí eles têm que trocar, porque tem célula demais, aí você passa para um outro, faz a troca.
Ele explica tudo, pra você ver que como eu não entendo, o cara explica tudo, tintim por tintim, e eu já não lembro, porque não entra na minha cabeça. Eu não sou de biológicas, eu não sou de ciências exatas, é muito difícil pra mim. Então teve momentos no livro que eu me perdia, eu tinha que pegar e ler de novo, porque eu não entendi o que tava acontecendo. E meio que não queria entender também. Eu não sei, eu gosto muito de ficção científica, vocês sabem, um dos meus gêneros favoritos, mas eu talvez não seja feito pro hard sci-fi, pro um negócio mais. A ficção científica dura, com todas essas descrições muito específicas. Talvez seja um problema meu com química, porque eu nunca gostei de química e nunca tive tanta afinidade com essa parte da biologia. Mas eu acho que acaba ficando muito maçante, porque toda hora é isso. Todo mínimo detalhe que ele vai descrever, ele descreve em muitos, e fica página de descrição. Às vezes você até perde um pouco do ritmo da história, sabe? Lógico que você aprende muito sobre mitocôndrias. E é importante porque chega no desenvolvimento final da história ali, quando a mitocôndria cria vida. Ah, spoiler, não. Quando ela ganha um corpo humano próprio para ela, assim, uma forma humana, acontece algumas coisas que você, se você ler o resto do livro com atenção, você já entende como funciona e como que vai resolver. Eu não entendi direito o final, como que o bicho é derrotado. Pra você ver como é que eu sou burra, ele explica. Acontece tudo, o Toshiaki vai explicando também na hora. Depois que acaba toda a confusão, aí tem mais um capítulo ainda da pessoa, a pessoa que ficou no final, explicando o que aconteceu, por que que o bicho foi derrotado, como que foi derrotado, a pessoa das teorias dela. E mesmo assim eu não entendi. Eu não consigo entender. E eu acho que o livro é ruim por causa disso? Não acho. Eu acho que ele é ruim porque ele se explica demais. Eu não ter entendido é uma burrice minha, um problema meu, né? É uma dificuldade que eu tenho com as coisas. Mas eu acho que fica meio cansativo. O livro tem 300 páginas de história. Depois no final tem o glossário, porque ele não coloca ali, porque tipo, tem página que tem 4 notas. Então, assim, vai lá pro final. Só que eu também não fiquei indo e voltando. Então ele vai explicar o que é cultura, explicar o que é uma plaqueta, explicar o que é um negócio. Eu acho que se eu ficasse indo e voltando, eu ia ficar cansada, eu ia perder mais o ritmo ainda de um negócio que já tava com um ritmo complicado. Então, no final ali, algumas coisas que eu não tinha entendido o que era, eu fui dar uma olhada, e no final tem uma explicação do que são, tipo um textinho explicando o que é mitocôndria. Uma coisa que é muito legal é que o livro teve revisão do Carlos Rutz, que é um tradutor, e ele trabalha com tradução médica também, não só com tradução de quadrinhos e tradução literária. Então a revisão dele deve ter sido mais para essa parte médica e para a gente ter todos os termos. Eu acredito que na parte médica original, científica original, tenha sido uma coisa muito bem feita, porque, né, o cara é cientista, ele falou do que ele sabia ali em 1995. A gente tem que sempre pensar isso, em 1995 como é que é. Mas é legal que na tradução teve esse cuidado também de ter um tradutor médico, né? Um tradutor mais, uma área mais científica, fazendo essa parte também, que eu achei isso bem legal. Foi um trabalho bem cuidadoso da Darkseid, além de, né, fazer o trabalho gráfico aqui, o trabalho todo bonitão que a gente gosta, mas também o trabalho de ter o cuidado com o texto. Eu gosto do desenvolvimento do Toshiaki. No começo eu achei que a história dele ia para um lado, assim, o desenvolvimento dele eu achei que ia para um lado e no final acabou indo para o outro. Inclusive eu acho que tem até uma virada ali que me surpreendeu, porque eu pensei que ele fosse descambelar para um lado e não foi. Então assim, parabéns para você, Toshiaki. A gente tá no presente ali, pós a morte dela, a gente vê ela morrendo, a gente vê o momento ali dele pós a morte dela, mas também a gente vai voltando no tempo em alguns momentos, durante a vida da esposa dele, pra poder ver, é Kyumi o nome dela, eu acho, pra gente ver os momentos em que a mitocôndria tomava conta do corpo dela, com essa mitocôndria possuída pelo demônio, que na verdade é uma evolução e tudo mais, tem longas explicações disso, mas essa mitocôndria tá no corpo da mulher dele, desde sempre, a grande evolução, ela é a Eve, né? A Eve bíblica, podemos dizer assim, é uma referência a isso. E eu gostei da maneira que ele trabalha os personagens. Teve alguns momentos que eu achei assim, a gente tá falando de um livro da década de 90, dos anos 90, ainda mais no Japão, que é uma sociedade um pouquinho mais conservadora ali nas coisas. Eu tenho uma certa. Tem um negócio ali de misoginia, talvez, que eu senti em alguns momentos do texto, coisinha ou outra assim. Não nada assim que atrapalhou a minha experiência de leitura, mas tem uma coisa assim, a maneira com que lida com o corpo humano, mas os japoneses têm uma estranheza com isso. Chega um momento aqui que fica até meio eroguro, sabe?
que talvez até se enquadre ali mais pro final no Eroguro e tá tudo bem, essa parte tudo bem. Mas tem alguns tratamentos do corpo, principalmente do corpo feminino, que eu achei meio esquisito. Mas, né, tudo bem, acontece. Tem uma coisa no final que envolve meio, podemos dizer, se é ou se não é que eu não achei tão, não gosto nas narrativas, acho que tem que ser uma coisa muito bem feita, quando não é, fica muito esquisito. E aqui é bem esquisito, porque é com uma adolescente. Ai, Charlie, é spoiler. Eu acho que esse é um spoiler que você precisa ter, né? Você precisa entender que tem uma cena dessa coisa envolvendo uma adolescente aqui. Pode dizer, ai, não é bem isso. É isso. E aí, se isso for ser um gatilho pra você, você já fica avisado. Mas eu gostei da leitura. Não foi uma leitura fácil de fazer, mas agora que eu penso, foi legal ter lido. A história é muito legal. Essa coisa da biologia se modificando, a coisa meio mutante indo pro maligno, o que que tá na essência da célula. E as explicações de mitocôndrias também acabam ficando interessante ali quando você associa tudo que já te foi dito de biologia e química até aquele momento, até quando a gente realmente tem um confronto final com a mitocôndria. É bizarro, né? A pessoa enfrentando a mitocôndria. Mas esperava mais, de tanto que eu já tinha ouvido os outros falar. E eu vou procurar um gameplay do jogo pra poder ver, pra poder lembrar se eu já vi alguém jogando na game ou se eu cheguei a jogar de alguma forma. Eu não sei que proximidade que tem do livro com o jogo, porque como eu disse, eu não joguei. Então, isso aí, deixa nos comentários quem já jogou. E bom, não tem muito mais o que falar. Foi uma leitura cansativa, mas que no final das contas foi legal ter lido. Então, tire suas próprias conclusões disso. Deixe aqui nos comentários. Como eu já disse, se você se interessou por ler esse livro, se você já jogou o jogo. E também o like, por favor. Um like ajuda demais para que o vídeo seja entregue para mais pessoas. É um canal novo, é muito difícil. Obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura. Beijos!